sorteio da Copa do Brasil, beleza? Copa do Brasil, parece que é combinado, né? Será que as bolinhas do sorteio ali da CBF, uma tinha pedra dentro, a outra arroz, tinha algumas coisas com peso diferente, já marcado? Não sei, porque é impressionante. Todo mundo estava falando que podia ter 3 clássicos, coisa que nunca aconteceu nessa fase da Copa do Brasil, se eu não me engano, de quartas de finais, a gente ter 3 clássicos, né, ali grandes, e a CBF conseguiu que esse sabor sorteio saísse da maneira que todo mundo queria. Claro que vai dar mais audiência também para a CBF, mas comenta aqui, você confia no sorteio ou não confia? Você acha que o sorteio tem isonomia ou não? Vamos ter aí um Atlético Mineiro e Cruzeiro, onde o Cruzeiro, um dos maiores campeões, o maior campeão da Copa do Brasil, tem 6 títulos, o Galo tem apenas 2, porém um desses títulos do Galo é exatamente em cima do Cruzeiro, né, que foi a final de 2014, primeiro jogo 2-0 para o Atlético, e o segundo jogo 1-0 para o Atlético, venceu ali no agregado por 3-0, foi campeão em cima do Cruzeiro, e os outros confrontos foram todos depois disso, né? Teve confronto na Copa do Brasil entre os dois em 2019, que o Cruzeiro classificou, 2025, que o Cruzeiro classificou novamente, e agora vamos ter novamente, agora em 2026, nas quartas de final, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E aí, comenta aqui seu palpite. Na minha opinião, por mais que tenha a união aí entre Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras, eu gostaria que o Galo passasse, mas na minha opinião o Cruzeiro vai levar melhor nessa. Ele vai conseguir a classificação, tá? Pelo que eu estou analisando dos dois clubes na temporada até aqui, nessa volta depois da Copa do Mundo. E desse mesmo lado, quem passar de Galo e Cruzeiro vai enfrentar quem passar no Grenal. Isso mesmo, mais um clássico quente aí que vamos ter. E o Grenal realmente é quente, né? Geralmente muita porradaria no Grenal, muita briga, muita confusão. E eles se enfrentaram apenas uma vez na Copa do Brasil, que foi em 1992. Em questão de títulos é muito diferente também, porque o Internacional, se eu não me engano, ele tem um título, é isso mesmo, um título, até coloquei aqui para vocês, e o Grêmio tem 5 títulos, que é o segundo maior campeão aí da Copa do Brasil, beleza? E a única vez que eles se enfrentaram na Copa do Brasil foi em 92, fazem 34 anos, vamos ter essa revanche aí, porque o Internacional que venceu nos pênaltis naquela ocasião. E analisando assim, referente a palpite, cara, os dois do Sul estão muito mal, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Claro que o Inter vem de uma recuperação, tirou ponto do Flamengo, tirou ponto do Palmeiras agora, o líder e o vice-líder. E o Grêmio também venceu a última rodada do São Paulo em casa por 2-1. Mas são dois times que, para mim, vão brigar na parte de baixo da tabela até o final do campeonato. E não dá para cravar quem vai classificar aqui, na minha opinião. Eu apostaria no Grêmio porque eu acho que o Grêmio consegue criar um pouco mais lá na frente e tem o Carlos Vinícius para conseguir fazer os gols. O Inter já está muito dependente ali de uma jogada do Alan Patrick, do Bernabé surpreendendo aí, que virou atacante realmente agora. E aí vai ser aquele time retrancado que vai jogar por 1, 2 bolas ali no máximo no contra-ataque, na minha opinião. E por isso, por essa questão de ter o Carlos Vinícius no Grêmio, de criar um pouco mais ali o Grêmio, eu acredito que o Grêmio vai passar nessa classificatória aqui. E aí, no caso aqui, para mim, ficaria Cruzeiro e Grêmio em enfrentamento da semifinal, os dois maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentando aí na semifinal. E do outro lado temos Vasco e Vitória. O Vasco, quando o torcedor do Vasco acha que deu sorte, possa ser que não tenha dado. Porque o Vitória é o melhor mandante no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, o jogo lá vai ser muito difícil para o Vasco. Eu acho que o Vasco não consegue vencer lá. Se conseguir um empate, talvez o Vasco consiga uma classificação. Mas o time do Vitória
tá mais complicado do que muita gente imagina, tá? Conseguiu alguns pontos importantes no Brasileirão, vem bem na Copa do Brasil, passou aí pelo Flamengo, por exemplo, que era um dos favoritos, né? E eu acho que não vai ser fácil não, cara. Aqui eu não consigo cravar realmente quem vai passar. Torcerei para o Vasco avançar, porém se o Vitória passar é merecido pela campanha que vem fazendo até aqui. E, cara, eu vou... Ó, com as contratações do Vasco agora, Colídio, Souza, se arrumar rápido ali no time, possa ser que o Vasco tenha uma chance maior. Beleza? Possa ser que o Vasco tenha uma chance maior. Mas também não é certeza, na minha opinião. Eu vou até ver quem vai decidir em casa aqui nos confrontos, porque eu acabei esquecendo de ver essa questão do jogo do Vitória aí. Vasco e Vitória. Copa do Brasil. Quem decide em casa? Vamos ver se já aparece aqui rápido pra gente. O Vitória vai decidir em casa. Então, colocando isso aqui, essa situação que é muito importante, saber que o Vitória vai decidir em casa. Isso é de extrema importância. Eu vou de Vitória classificando aqui para pegar o vencedor de Palmeiras e Santos. Aqui, cara. E faltou a questão dos enfrentamentos, né? Vasco e Vitória se enfrentaram, não se enfrentaram ainda em Copa do Brasil, vai ser a primeira vez. E é o único ali que não vai ser clássico, é a primeira vez. O Vitória nunca foi campeão, inclusive dos 8 é o único que não tem título, e o Vasco campeão em 2011. O que ocasionou no Vasco para a Libertadores 2012, e a gente lembra o que aconteceu. Para a infelicidade aqui dos palmeirenses, o Diego Souza não fez aquele gol e consagrou o Cássio ali. Foi o que levou o Corinthians aí, na minha opinião, com um gás maior para ser campeão daquela Libertadores, infelizmente para todos nós palmeirenses. Mas é isso, rivalidade e reconhecer que foi uma bela campanha do Tite e do Corinthians no geral naquela Libertadores. Fechou? E agora falaremos do confronto aqui, Palmeiras e Santos, né? É um confronto que já tivemos antes na Copa do Brasil e foi na final de 2015. Primeiro título ali depois da era de sofrimento do Palmeiras, cara. Aquela era de sofrimento de 2002 até 2014, que eu não sei como eu virei torcedor do Palmeiras naquela ocasião, mas é isso aí, é a paixão, né? Paixão que surgiu e fez com que eu torcesse ali pelo Palmeiras mesmo. Não dá para explicar, não é por título, por jogador muito craque que tinha, nem nada do tipo. Mas é isso. E a primeira vez que se enfrentaram foi ali vitória do Santos 1-0, o Palmeiras venceu o jogo de volta 2-1 e nos pênaltis o Palmeiras vence e ganha a Copa do Brasil 4-3, inclusive com gol de Fernando Praz de pênalti ali. Até arrepia falar desse jogo, cara. Foi uma sensação indescritível para quem vinha. Eu tinha visto até então, naquela época que eu lembro, um Paulista em 2008, que eu tenho até o quadro aqui ainda, aqui na outra parede desse Paulista, que foi o título assim que na infância eu vi do Palmeiras, infância / pré-adolescência, e uma Copa do Brasil que eu comemorei muito, gol do Betinho ali, Marcos Assunção jogando muito, mas que o time foi rebaixado no final do ano, 2012. Complicado, né? E aí depois veio essa sequência maravilhosa de 2015 para cá, não tenho o que reclamar, só agradecer aí pelo Paulo Nobre ter colocado o time em ordem, o Gagliotti ter continuado o trabalho e a Leila mantido a gestão aí financeira consciente do time, e o trabalho aí longevo também da equipe técnica do Abel Ferreira. Fechou? E é isso, cara. Eu acredito que o Santos não vem bem, né? Brigando pelo rebaixamento. O Neymar não sabemos se vai jogar no Society ou não, lá no Sintético. E aí, Neymar, vai jogar ou não vai? Enfim, eu acredito que o Palmeiras passa. Eu não vou falar com uma certa tranquilidade porque é clássico, né? E não é soberba jamais. Porque o Palmeiras vem jogando pro gasto em alguns jogos, tá? Mas pelo histórico recente de freguesia, eu acredito que o Palmeiras tem muita chance de passar.
o histórico recente e na história também, né? Porque, claro que tem controvérsias aí em alguns números, mas os números mais usados atualmente são o quê? 93 empates no confronto, no Clássico da Saudade, 109 vitórias do Santos e 155 vitórias do Palmeiras. É a maior diferença, se eu não me engano, entre os clássicos paulistas aqui dos 4 grandes. Fechou? Então, como diria no popular brasileiro, o Palmeiras é o pai do Santos, né? Por enquanto, vamos ver o que vai acontecer nessa decisão. Fechou? E é isso, galera. Referente à Copa do Brasil, meu palpite aqui, ó. De um lado vai ser Cruzeiro e Grêmio, do outro lado, Vitória, porque vai decidir em casa. Então, na minha opinião, tem mais força ali que o Vasco, que está se ajeitando. E Palmeiras do outro lado na semifinal.